Muito boa noite, irmãos e irmãs. Estamos aqui juntinhos para mais um Evangelho no Lar. Espero que todo mundo já esteja com a sua água prontinha aí para frutificar. A minha já está aqui nesta pequena garrafa, né? Porque para que vamos economizar numa hora dessas? Então separem suas águas frutificadas. Bem-vindo aos amigos que estão entrando: Murilo, RB Santos, Aldo, Lide, muito bem-vindos, boa noite a todos. Entramos aí para variar bem pertinho das 8, já bateu 8 horas em ponto. Gostamos de ser pontuais, né? Que a espiritualidade está ali só esperando este momento especial começar. E para quem quiser acompanhar, já vou adiantando que hoje o Evangelho vai tratar do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 27. Se preparem, porque a reflexão que a espiritualidade preparou para nós hoje é muito importante. Um outro beijo para Bruna, Lide, um abraço também muito apertado. Boa noite, Rosane, Mari, Tiago. Amigos queridos que estão sempre aqui presentes com a gente, bom demais. E o pessoal vai entrando, né? E aí vão se juntando a nós na nossa prece. Boa noite, Carla. Muito bem-vindos todos. Muito feliz de tê-los aqui. E aí então vamos começar a nossa prece. Então eu convido a quem se sentir mais à vontade a fechar os olhos, a respirar fundo, que todo o peso que temos dentro, que levamos dentro, que por este momento saia de nós, que nos sintamos leves, ao ponto de flutuar, que a nossa sintonia possa se elevar de tal forma que esqueçamos os problemas, sintamos o nosso Pai com todas as nossas forças e assim não mais temamos. E é assim, Pai, nesse clima de paz, de harmonia, de esperança, que nós te agradecemos por mais uma quinta-feira aqui juntos, por todos os livramentos que nos permitiram estar aqui. Te agradecemos por aquilo que podemos ver que é bom e coincidiu com a tua vontade, mas também te agradecemos por todas as dificuldades. Sabemos que é mais uma das suas formas de manifestar teu amor. Pedimos que neste Evangelho sejamos inspirados pelas tuas falanges enviadas em nosso socorro, para conseguirmos ter olhos de ver, coração de sentir, ouvidos de ouvir, ver além da matéria e assim não nos desesperarmos com acontecimentos que a princípio parecem tão ruins, tão catastróficos. Te pedimos essa força, essa sabedoria, essa paciência de saber esperar o teu tempo. Hoje também, Pai, é um dia de gratidão, pois as vacinas começaram no Brasil. Estamos esperançosos e te agradecemos, pois sabemos que nada acontece sem a tua vontade. Agradecemos também a presença do nosso Mestre Jesus, amigo de todas as horas. Muito obrigada, Jesus, pela tua presença, pelo teu carinho, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Você que agora está presente na casa de cada um dos que acompanham este Evangelho. Porque onde 2 ou mais estiverem reunidos em teu nome, lá tu estarás. Nos dissestes há pouco mais de 2000 anos atrás. Agradecemos a presença dos nossos mentores, das equipes espirituais que cuidam do Evangelho em cada um de nossos lares. E assim, de coração aberto, de alma aberta,
pedimos permissão para dar início ao Evangelho de hoje, dando-te graças, Pai, e dando-te graças, Mestre, que assim seja. Boa noite, o pessoal que foi entrando. Acabamos de terminar a nossa prece, muito bem-vindos. E hoje nós vamos estar no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro vamos para a passagem e depois para o item que a espiritualidade separou para nós. Então, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Capítulo 5, aí primeiro vamos ler a passagenzinha assim no início e depois o item vai ser o 27. Bem-aventurados os aflitos. Então eu quero saber, tem algum aflito por aí? Porque aqui tem um. E se nós sentimos que de alguma forma não estamos bem por estarmos aflitos, olha esse título aqui, Bem-aventurados os aflitos. E aí, a passagem de Mateus, que vai estar no capítulo 5, versículos 4, 6 e 10, diz: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Percebam, aqui é uma garantia que nos é dada. Os que choram serão consolados, isso é uma garantia. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. Se hoje nós choramos, Jesus nos assegura que iremos rir. O nosso momento de felicidade, de sorriso sincero, de gargalhadas chegará. E isso é uma garantia. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Essas últimas duas passagens são de Lucas, capítulo 6, versículos 20, 21, 24 e 25. E nessa passagenzinha aqui, nós somos lembrados o quê? Porque essa mensagem Jesus deixou para os encarnados aqui na Terra, para o povo daquela época, mostrando que, pessoal, se vocês estão aqui encarnados, débitos, todos vocês carregam. Histórias lá do passado, todos vocês carregam. Então, não estranhem quando vocês tiverem momentos de sofrimento, de decepção, de agonia. Faz parte do processo, faz parte da purificação. E saibam que toda vez que vocês estiverem sentindo profundamente, isso significa que vocês estão se melhorando. Se vocês conseguem passar por essas intempéries sem rancor, sem reclamação, tenham certeza, isso vai trazer um benefício para vocês posteriormente. Mas aqueles que estão no bem bom, que não estão passando por nenhuma dificuldade aparentemente, algo está de errado. Porque se eles não precisassem passar por dificuldades, o que eles estariam fazendo aqui encarnados? Não é mesmo? Num planeta de provas e expiações, não faz o menor sentido. Então todo mundo que está aqui tem débitos. Senão a gente já estava em outros planos, muito mais elevados. As nossas dores fazem sentido. Mas ele garante, vai passar. Vai passar e isso aqui é uma promessa. Então o que nós temos que fazer é confiar.
Nós falamos sobre confiança, sobre fé no evangelho passado. E hoje, no item 27, nós vamos tratar de uma questão muito importante. Porque nós espíritas, ao sabermos das reencarnações, dessa questão da reencarnação, dessa justificativa dos nossos padecimentos em cima de vidas passadas, que na maioria das vezes nós não lembramos, correto? É o comum, é não lembrar, é não saber de nenhuma ou quase nenhuma existência. Ainda assim, nós temos essa certeza. Bom, se eu estou sofrendo, algo a reparar eu ainda tenho. E saber exatamente o que foi não é necessário. Necessário é saber, Deus é justo. Se eu estou passando, algo eu não reparei, ou muitas coisas eu ainda não reparei. E é isso que eu estou fazendo. Porém, é muito importante que o espírita não confunda as coisas. E não pense que porque ele tem que passar por dificuldades, isso queira dizer que ele não tem que se esforçar ao máximo para tentar sair dessas dificuldades. Deus, ele não quer nos ver sofrendo. Ele quer nos ver lutando, encarando, verdadeiros guerreiros da luz, da paz. Ele não quer filhos que se entreguem, que desistam, que simplesmente levem as chicotadas e não tentem, de alguma forma, sair disso dentro dos princípios da caridade, do amor ao próximo e, claro, sempre com resignação. Acontece que muitos de nós espíritas, muitas vezes, achamos que se estamos sofrendo merecemos e às vezes contribuímos para que esse sofrimento aumente deliberadamente, propositalmente, achando quanto mais eu sofrer, melhor. Então deixa eu fazer mais isso aqui, então deixa eu ficar sem comer, então deixa eu me privar de tomar os remédios, e tudo para nos auto-infligirmos mais dor. Não para ajudar o próximo, não é renunciando para dar mais ao próximo, é simplesmente por achar que quanto mais sofrermos, melhor. E que devemos então, de alguma forma, não agir contra isso. Esse item, ele vai nos trazer que não. Não reneguemos a ciência, a medicina, tudo que estiver ao nosso alcance para sair das dificuldades, façamos. Não se espera de nós passividade, se espera de nós atividade, proatividade. É perceber nessa força íntima que todos nós carregamos, que nós conseguimos lutar contra aquilo. Não é simplesmente deixar acontecer. Tomar as porradas da vida e não tentar sair disso. Então vamos ver o que Bernardinho nos disse, nosso amigo, em 1863. Perguntou-se a ele: deve-se pôr termo às provas do próximo quando se pode ou devemos, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso? Então ele diz assim: às vezes nós vamos ver um próximo nosso, um irmão, seja alguém que nós de fato conhecemos, temos contato ou não, que está passando por uma dificuldade. Por exemplo, um pedinte, um morador de rua. E aí que eles estão perguntando, se ele é morador de rua, se ele está passando por dificuldades, algo ele fez no passado para ter que estar passando por isso. Será que cabe a mim, então, deixar de ajudar? Fazer que ele passe por isso mesmo, porque isso tem um motivo. E eu vou me abster de ajudar esse irmão, porque isso faz parte do planejamento dele? Quando nós temos alguém da nossa família que precisa de ajuda e nós pensamos, mas se essa pessoa está passando por isso, é porque estava no planejamento, faz parte desse reequilíbrio das reencarnações, então eu vou aqui ficar tranquilinha, cruzar os meus bracinhos e não vou fazer nada a respeito. É assim que nós temos que agir? Bernardinho nos diz: já vos dissemos e repetimos muitas vezes que estáis na terra de expiação para completar as vossas provas. Então, estão na terra? Então beleza. Se vocês estão no planeta Terra, é para completar a prova de vocês. São expiações. E que tudo que vos acontece é sim tudo. E ele generalizou. Tudo que vos acontece é
consequência das vossas existências anteriores. As parcelas da dívida que tendes a pagar. Percebam essa palavra, parcelas. Porque Deus, Ele é tão misericordioso, Ele é tão bom, que Ele não manda tudo de uma vez, né? Ele vai lá e fala, coitado do meu filho. No caso desse filho aqui, eu sei que ele vai dar conta dessas 3 parcelas. Esse outro, 5 parcelas. Esse outro, 2. Tudo dentro da nossa individualidade. Cada um é cada um, mas está sempre parcelado. Isso é bom demais, né? Valeu, Deus. Então ele diz, para pagar as parcelas das dívidas que temos. Mas este pensamento provoca certas pessoas reflexões que devem ser afastadas, porque podem ter funestas consequências. Ou seja, sem extremismos nessa hora. Boa noite, Cris, Alan, Biano. Pensam alguns que, uma vez que se está na Terra para espiar, é necessário que as provas sigam seu curso. Há outros que chegam a pensar que não somente devemos evitar de atenuá-las, mas também devemos contribuir para torná-las mais penosas, agravando-as. Então, ele está dizendo assim, tem 2 tipos de pessoas. As que vão achar que o fato de estar aqui espiando é necessário que se deixe acontecer e não fazer nada para atenuar. E tem os que acham que não só não se vai fazer nada para atenuar, como vai contribuir para piorar a situação. E ele nos diz, atenção, é um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas acaso conheceis esse curso? Será que é tudo 2 mais 2? Será que é assim como a gente pensa? O nosso raciocínio ele é bem limitadinho, né? Somos espíritos imperfeitos, ainda estamos aí em evolução, falta muito nessa jornada. Então é comum que nós achemos que Deus vai pensar exatamente como nós. Ah, porque se eu fiz isso, provavelmente então é isso, então agora eu vou ter que fazer isso. Ah, é olho por olho, é dente por dente, então se eu tô passando por isso na outra vida eu fiz algo parecido com alguém e agora não tem como atenuar. Não, a gente desconhece os caminhos que ele segue. Eles são, assim, perfeitos, mas acontecem de formas imprevisíveis. Então nós não podemos achar que nós conseguimos saber qual é esse curso. Por isso, ele diz, sabeis até que ponto elas devem ir, essas expiações, essas provas? E se vosso Pai misericordioso não dizer ao sofrimento deste ou daquele irmão, não irás além disto. Ou seja, quando é o momento que aquele sofrimento deve cessar? Porque aquele irmão está passando por aquele sofrimento. Ok, não é por acaso. Mas quando aquele sofrimento deve cessar? Às vezes era naquele dia com a sua ajuda. Porque Deus disse, como ele usa aqui, não irás além disto. Ou seja, esse sofrimento acaba hoje. E ele conta com nós, conosco. Ele conta com seus instrumentos, que somos nós. Todos os dias temos a oportunidade de agir em seu nome. E aí, às vezes, ele contava com a nossa atitude para ajudar aquele irmão. E, finalmente, para aquele irmão, aquela expiação acabaria. Mas aí nós nos abstemos, porque achamos que se aquele irmão está sofrendo, deixa eu deixar ele quieto ali, que faz parte da expiação dele. Ele fala, sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício, ou seja, não como instrumento de fazer o outro sofrer ainda mais, para agravar o sofrimento do culpado, mas como bálsamo consolador, que deve cicatrizar as chagas abertas pela sua justiça. Ou seja, as chagas, as feridas foram abertas pela justiça de Deus. Nada acontece sem a vontade do Pai, nada acontece sem a sua permissão. Mas quem sabe, Ele não contava com a gente para ir lá e começar a fazer o curativo, a começar a contribuir para a cicatrização
daquela ferida no outro, assim como Ele conta com outros para fazerem por nós. Não digais, portanto, ao verdes um irmão ferido, é a justiça de Deus e é necessário que siga seu curso. Então eu vou deixar rolar, vou deixar esse irmão sofrer, porque alguma vida aí anterior ele fez besteira, agora tem que lidar com as consequências. Ele diz, não faça isso, mas dizei ao contrário. Vejamos que meios nosso Pai misericordioso me concedeu para aliviar o sofrimento de meu irmão. Então ele pede que nós olhemos para dentro. Vejamos, eu tenho condições materiais de ajudar? Eu sinto no meu íntimo para ajudar essa pessoa? Então ajude. Eu tenho saúde física para arregaçar as mangas e trabalhar fazendo sopa, entregando cesta básica, com qualquer trabalho manual? Então faça. Eu posso fazer uma prece por esse irmão neste momento? Eu vejo que ele está sofrendo. Eu posso fazer uma prece por esse irmão neste momento? Então faça. Eu posso dirigir a palavra a este irmão, conversar com ele, saber qual é o seu nome, o que está acontecendo com ele? Porque às vezes uma conversa é maior do que uma ajuda apenas material. Conforta muito mais. Nós sempre temos um meio para ajudar. Sempre, sempre, sempre. Ninguém é tão pobre que não tenha algo para dar. Ninguém. Então sempre podemos ajudar. E ele fala, olha para dentro. Faz essa reflexão íntima de todas as graças que o meu Pai me concedeu nessa vida, que eu sei que são empréstimos, que não são para serem usados só para mim. O que eu posso doar? Como eu posso ajudar o meu próximo? Eu tenho 2 rins. Será que eu posso doar um deles para alguém que está precisando muito? Será que eu posso doar o meu sangue? Será que eu posso me inscrever para ser doador de medula e salvar a vida de alguém com um líquidozinho que vai ser retirado e depois restaurado, regenerado no meu corpo? É isso que se pede de nós. É que olhemos para dentro, sabendo que tudo aqui é empréstimo e que de alguma forma não é só para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, para usar para nós mesmos, mas principalmente pelo outro. Porque toda vez que nós fazemos pelo outro, nós estamos fazendo por nós mesmos, é que se pede. Pense bem, algo você pode fazer. De alguma forma você pode ser útil para atenuar o sofrimento de um irmão. O Tiago colocou. E o necessitado de hoje lembra-nos que é possível que sejamos nós o necessitado de amanhã. É de Emmanuel, está no livro Seara dos Médiuns, capítulo 87. E é isso. Se hoje nós temos, de alguma forma, a possibilidade de ajudar ao outro, amanhã podemos ser nós a estar precisando de ajuda. E tudo que nós vamos mais querer é que essa pessoa se solidarize. Ele continua. Ele fala, vejamos se o meu conforto moral, meu amparo material, meus conselhos poderão ajudá-lo a transpor esta prova com mais força, paciência e resignação. Às vezes, aquela pessoa precisa passar por aquela situação, mas ela se sente fraca, ela se sente impotente, ela acha que não dá conta. E nós podemos ser esses agentes de luz que vão chegar, vão começar a aconselhar e vão renovar as forças daquela pessoa. Vão fazer com que ela acredite que ela dá conta sim, que basta resistir mais um pouco, insistir mais um pouco. Então ele diz, às vezes a forma que você vai ajudar o próximo é dando um conselho. E assim você vai ajudar que ela se torne mais corajosa, mais resignada e consiga atravessar esse momento, esse período difícil. Vejamos mesmo se Deus não nos pôs nas mãos os meios de fazer cessar este sofrimento. Se não me deu,
Se eu não tenho nas minhas mãos os meios de fazer cessar esse sofrimento no meu próximo, como prova também, ou talvez como expiação, o poder de cortar o mal e substituí-lo pela bênção da paz. Então ele diz: se ele não me deu como prova também, ou talvez como expiação, o poder de cortar o mal e substituí-lo pela bênção da paz. Vocês imaginam que então muitos de nós temos esse poder de cortar o mal, de fazer a paz reinar naquele âmbito que parece pequeno, mas não tem nada que seja pequeno no bem. O bem, na hora que ele é feito, ele se multiplica infinitamente e toma proporções que nós não conseguimos imaginar. Boa noite, Lilian, Haroldo, Silvara, Sara, Daniele, boa noite. Aí ele nos diz: vocês, irmãos, auxiliai-vos sempre. Ajudem-se uns aos outros sempre. Pois, em vossas provas mútuas, ou seja, todo mundo passa por provas. E aí ele diz: e jamais vos encareis como um instrumento de tortura. Ninguém está aqui para fazer o mal. Ninguém está aqui para guerrear em nome de Deus, em nome da sua justiça e fazer mal ao próximo. Ninguém reencarna, não tem como constar no planejamento reencarnatório de nenhum de nós lá. Ah, Camila, ela vai xingar fulano, vai expulsar da sua casa porque o fulano na vida passada fez tal coisa, então a Camila vai fazer isso. Ah, fulano precisa passar por um acidente de trânsito porque ele fez tal coisa com fulano, então o ciclano vai ser responsável por esse acidente e ele vai beber demais em tal dia. Não tem essa. Não tem essa. Ninguém vem para fazer o mal. O que acontece é a justiça divina se aproveita do livre-arbítrio que alguém mal utilizou para fazer a sua justiça acontecer. Então, se era para a pessoa passar por determinada situação, por determinado acidente, por determinada circunstância, e ele vê que seu filho tá fixo naquela ideia, não vai mudar de ideia, vai fazer o mal, e aquela pessoa precisa passar por aquilo, aí ele faz que esse encontro aconteça. Mas ele jamais faz com que essa pessoa pratique o mal. Isso aqui é livre-arbítrio mal utilizado puramente. Porque é possível chegar aqui e fazermos a nossa parte, fazer só o bem. E aí, não vai ser responsabilidade nossa o mal que o outro passar. Porque às vezes o outro vai estar passando pela justiça de Deus, mas nós vamos estar criando mais débitos por termos sido instrumentos disso. Deus tem infinitas maneiras de fazer com que nós passemos pelo que está no nosso planejamento reencarnatório. E Ele não precisa que nós estejamos fazendo mal para isso. Para isso acontecem aí doenças inesperadas, catástrofes naturais, enfim, Ele não precisa de nós como agentes do mal. Não precisa. Nós é que escolhemos fazer isso com o nosso livre-arbítrio. E é por isso que depois não podemos colocar a culpa em ninguém. Não tem essa. Porque, tem influência espiritual? Pode ter, mas quem é que abriu brecha para essa influência espiritual acontecer e ter poder sobre nós? Mas eu tava muito nervoso. Você se deixou dominar pela raiva, porque os sentimentos, eles chegam, né? Como uma avalanche. Eles aparecem, eles surgem, eles brotam. Mas, se eles vão ou não nos dominar, só depende de nós, porque quem está no controle somos nós. E é isso que nós aprendemos também a fazer durante a meditação. É assumir esse controle sobre todas as emoções, boas e ruins. Porque às vezes nós esquecemos que somos donos de nós mesmos e botamos a culpa no que sentimos, no quanto fomos provocados. Mas quem é que reagiu? Quem é que proferiu a palavra? Quem é que teve uma reação física? Fomos nós. Porque Jesus já nos dizia: se tomarmos em uma face, vamos dar a outra. Não reagir. Não reagir. E aí ele continua: esse pensamento deve revoltar todo homem de bom coração. Esse pensamento de achar que nós
viemos para sermos instrumentos de tortura, tem que revoltar todo homem de bom coração, sobretudo os espíritas. Ele diz assim, não tem como. Todo espírita tem que achar isso assim, inadequado, que estejamos aqui para fazer o outro sofrer. E ele diz por quê? Porque o espírita, mais do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Porque nós, dentro do reencarnacionismo, entendemos que tudo é bom. Tudo é para o nosso bem. Tudo se aproveita de alguma forma. Que o mal, quando chega até nós, está nos ajudando. Está nos purificando, está nos reequilibrando. E para que isso se dê da melhor forma possível, não nos revoltemos contra Deus, contra a vida, contra as circunstâncias. Lutemos, vamos dar o nosso melhor. E o que der, deu. O que não der, não era para dar. Aí ele diz, o espírita deve pensar que sua vida inteira tem de ser um ato de amor e abnegação. Então, o ideal que a gente sabe que não é difícil, que é difícil, aliás, perdão, é muito difícil. O ideal é que nós chegássemos lá no plano espiritual, depois de uma encarnação, e o resumo da nossa existência fosse amor e abnegação. Infelizmente não é assim. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Não se espera de nós perfeição. Se espera de nós esforço. Quantas vezes nós nos esforçamos para sermos amor e abnegação? Essa é a questão. E que por mais que faça para contrariar as decisões do Senhor, sua justiça seguirá o seu curso. Então ele diz, fique tranquilo, porque todas as vezes que você ou alguém que você está reparando faz algo que contraria a lei de justiça de Deus, que contraria as decisões que o nosso Pai tomou, de alguma forma, a justiça vai seguir o seu curso. O que for plantado será colhido. A lei de ação e reação, ela é divina. E não tem como ela não acontecer. Então relaxe. Não queira ser um agente da sombra, um agente do mal, que vai fazer acontecer a expiação daquele irmão. Não cabe a nós. Nós não estamos aqui para garantir a expiação de ninguém. Nós estamos aqui para atenuar a expiação dos nossos irmãos. Para fazer o máximo que pudermos para aliviar o peso dessa jornada. Porque é pesado para todo mundo. Mas quando nós nos ajudamos, nós dividimos o peso da cruz. Me dá um pouquinho da sua cruz aí, eu te empresto meu ombro, vamos juntos. A cruz é a mesma, ela não mudou, o tamanho dela é o mesmo. Mas quando tem mais de uma pessoa carregando, como fica mais fácil? E se todos nós nos ajudássemos, nenhuma cruz pesaria tanto assim. Ela continuaria do tamanho que ela tem que ser, porque está dentro da justiça divina. Mas como mudaria? Como nós a sentiríamos? Boa noite, Tiago, Alexandre, Elton, Monique. Então ele diz assim, ele pode, pois, Deus, sem medo, não, ele está dizendo de nós podemos, sem medo, fazer todos os esforços para aliviar o amargor da expiação, todos os esforços, tudo que estiver ao nosso alcance para evitar a dor, mas sempre respeitando a vontade de Deus. Sempre respeitando a vontade de Deus, sabendo que quem dá e quem tira a vida é Ele. Tirando isso, Ele diz que vamos usar todos os nossos esforços para aliviar o amargor da expiação. Porque somente Deus pode cortá-la ou prolongá-la, segundo o que julgar a respeito. Então, só Deus vai lá e vai acabar com uma expiação, ou vai prolongar uma expiação. E nós não vamos medir esforços para aliviar o sabor amargo que as expiações deixam. Às vezes, Deus vai decidir cortar e vai
nos dar a oportunidade de sermos aquele que vai cortar, acabar com o sofrimento daquela pessoa. Gente, que benção, que benção. E ele nos diz, reflita um pouco, não seria excessivo orgulho de parte do homem julgar-se no direito de resolver, por assim dizer, a arma na ferida? Não é orgulho demais acharmos que cabe a nós fazer a justiça? Que cabe a nós prolongar o sofrimento do outro? Que cabe a nós levantar as mãos, cruzar os braços e não ajudar de forma alguma porque o outro está passando pelo que tem que passar? De aumentar a dose de veneno para aquele que sofre sob o pretexto de que essa é a sua expiação, ou seja, a pessoa já está com veneno, já está passando mal, já está na bad. E aquele diz, e você vai lá e duplica, aumenta a dose, com essa desculpa de que o outro está passando, por isso tem que passar. Considerai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la cessar. Então, se a gente tiver dúvida, eu sou um instrumento para fazer essa pessoa sofrer ou eu sou um instrumento para fazer essa pessoa parar de sofrer? Sempre para parar de sofrer. Não tem a menor possibilidade de ser para fazê-la sofrer. Não tem chance. Aqui nós podemos generalizar, sem medo de ser feliz. Ninguém vem aqui para fazer o mal. Mas conta-se conosco, sim, para fazer o bem, para atenuar. Deus age através de nós, de seus filhos, dos seus filhos encarnados e desencarnados. Resumamos assim, então, ele diz assim, se vocês não entenderam nada do que eu falei aqui, tudo bem, porque eu vou fazer um resumo em 2 frases, em um parágrafo. Estais todos na terra para espiar, ok? Então, tô aqui na terra, opa, eu tenho coisa para espiar. Tem exceção para isso? Não tem. Tá aqui na terra, tem algo para espiar. Mas todos, sem exceção, deveis fazer todos os esforços para aliviar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e caridade. Queremos seguir a lei de amor e caridade? Então nós não vamos medir esforços para diminuir o sofrimento do nosso próximo. É para isso que nós estamos aqui. É por isso que o nosso propósito maior, e isso é incomum entre todos nós, apesar de cada um ter uma jornada diferente, por ter passado por experiências diferentes, nós temos um ponto em comum. Todos nós estamos aqui para servir, para ajudar ao próximo, para nos doarmos. Porque quando a gente dá para o próximo, automaticamente a gente multiplica. Nunca se perde por dar. Muito se perde por deixar de dar, por deixar de ajudar. Muitas pessoas se perguntam, mas às vezes eu olho um pedinte de rua, um morador, e eu acho que ele vai usar isso para drogas, eu acho que eu vou estar estimulando de alguma forma ele a colocar os filhos, crianças para trabalharem e tal, e por isso eu acho que é melhor eu não ajudar. O que o Espiritismo nos diz? Esteja atento às suas intuições. Faça uma prece silenciosa, lembrando que prece não precisa ser longa, comprida. Deus, Pai, me inspira, me ajuda a discernir se agora é o momento de ajudar esse irmão. Pede, respira fundo e vê o que você sente. Do fundo do seu coração, você vai sentir se é para ajudar ou se não é. Porque a nossa responsabilidade não está em cima do que o outro vai fazer com aquela ajuda material. Nós não temos como prever o que ele vai fazer. Às vezes nós vamos ter certeza que ele vai usar direito e não vai. E às vezes nós vamos ter certeza que ele vai usar de forma incorreta e ele vai usar direito. Como nós vamos saber? Não tem como saber. Mas se a nossa vontade na hora de dar foi de ajudar, cumprimos com o nosso papel. A partir daí,
já é livre-arbítrio do outro. E nós não podemos responder pelo livre-arbítrio do outro. Nós respondemos pelos nossos atos e o que eles contribuíram no livre-arbítrio do outro. Se as nossas intenções foram boas, se não foi por ego, não foi para mostrar para os outros o quanto a gente é bom, o quanto a gente ajuda, se foi de coração, querendo ajudar aquele irmão, é tudo que importa. É tudo que importa. Ajudemos sem medo. Às vezes nós vamos sentir uma intuição. Ei, não dá pra ele não. Não vai ser bom pra ele. Não vai ser bom. E nós deixamos de ajudar. E isso foi uma forma de ajuda. Porque nós aprendemos também com o nosso pai que às vezes é na falta que nós entendemos muita coisa. Aprendemos muita coisa. E às vezes ela faz parte do processo. Então estejamos atentos às nossas intuições. Todos nós temos essa ligação com o plano espiritual. Não achemos que é questão de, não, eu não sou médium, então pra mim não vai adiantar fazer isso. Claro que não. É questão de sintonia. Os conselhos estão aí o dia inteiro. Os nossos mentores estão no nosso ouvido o dia inteiro. Às vezes nós não estamos abertos para isso. Porque não nos colocamos nessa sintonia vibratória. E como que eu faço isso? Prece. Repara no que está falando, no que está fazendo, no que está pensando, no que está desejando. Porque tudo isso atrai. São coisas boas? Então só vai atrair coisa boa. Não é tão legal assim? Então saiba, tem companhia de baixo padrão vibratório perto de você. É como um imã, é inevitável. Nós estamos sempre acompanhados, nós nunca estamos sozinhos. Que tipo de companhia nós queremos ao nosso lado? Graças a Deus só depende de nós. Só depende de nós. Então façamos a nossa parte. Sejamos instrumentos de luz. Seguindo o propósito desse evangelho de hoje, pensando em como anda o nosso país, tantas brigas, tanta discórdia por causa de política. Pessoal, por favor, nós não estamos aqui para isso, para brigar um com o outro, para romper relações por causa de políticos. Confiemos mais no Pai. Às vezes nós não contribuímos com o nosso voto para aquela pessoa que foi eleita estar no poder. Mas nós temos que pensar o seguinte: nada acontece sem a vontade de Deus. Então, se aquela pessoa está lá, Deus permitiu. E eu vou contestar? Às vezes, o que aparentemente é ruim é algo que nós precisamos passar. São abalos que vão nos fazer despertar para o que é mais importante e fazer diferente depois. Sabendo que Deus é justo e que, embora tenhamos pessoas que não queremos no poder, nós não vamos ser de alguma forma prejudicados injustamente pelas atitudes dessa pessoa. Se formos prejudicados por decisões políticas que cheguem até nós diretamente, saibamos, nós merecemos, nós temos que passar por isso. Não tem acaso em sermos brasileiros, em estarmos no Brasil com pessoas ainda muito corruptas, muito gananciosas, mas ao mesmo tempo um povo alegre, um povo solidário, um povo esperançoso, uma esperança, gente, coisa mais linda de se ver. Nós sempre criticamos o Brasil, mas o Brasil tem muita coisa boa, o brasileiro tem muita coisa boa. Ninguém é só sombra e ninguém aqui é só luz. Para que lado nós vamos focar? Cabe a nós escolher. E ter paciência, ter resignação, ter confiança. Ou a gente confia, ou a gente não confia em Deus. Não tem um meio termo. Não tem um meio termo. E é por isso que não tem por que existir desespero naquele que confia, naquele que tem fé. Porque vai saber que parece um caos. Meu Deus, essa pessoa que está no poder parece que veio para estragar tudo, para fazer tudo piorar. Mas calma, piorar como? Se tem a lei do progresso, que é uma lei divina, não tem como acabar com a lei do progresso. Ela é irrevogável, ela está ali acontecendo. E o que a lei do progresso nos diz?
que não tem marcha para trás, ou seja, ou nós estagnamos ou nós progredimos. Então, quando tudo parecer que está piorando, uma certeza nós temos, piorando não está. Piorando não está, por quê? Porque eu sei que a lei do progresso impede que isso aconteça. Então, ou nós estamos estagnados, e se nós estamos sofrendo indiretamente por isso, é porque de alguma forma fizemos por merecer anteriormente, ou nós estamos caminhando. Nós sabemos também que o nosso planeta está num processo de transição planetária, indo para um mundo de regeneração que não comporta pessoas corruptas, pessoas com má índole, não comporta. A sintonia é diferente e de alguma forma eles serão levados. No momento certo, no momento de Deus, eles serão levados. É por isso que Jesus nos contava a parábola do trigo e do joio. Porque ele dizia, não cabe a vocês ir lá e separar o que é trigo, o que é joio. Ah, esse aqui é corrupto, tchau. Ah, não, esse aqui não vai melhorar nunca, então tchau. Ah, não, esse aqui merece ser julgado eternamente porque esse aqui não tem solução. Não cabe a nós. E ele diz, espera o tempo da colheita, porque ali é que nós vamos saber separar de fato o trigo do joio. Pelo que podemos ver, o tempo da colheita ainda não chegou. Certas pessoas continuam por aqui, continuam com atitudes que nós conseguimos ver que são erradas. Paciência, o tempo da colheita vai chegar para todos. A lei do progresso continua acontecendo. Deus é justo, soberanamente justo, misericordioso. E Ele é misericordioso com todos, porque todos somos seus filhos. Os corruptos são seus filhos. Os assassinos são seus filhos. Os estupradores são seus filhos. Todos são seus filhos. Os assaltantes, não importa o mal que o outro esteja fazendo, é filho de Deus. E Ele é misericordioso com todos nós. Mas todos nós pagamos a conta pelas nossas más escolhas. Não tem como fugir disso. E é para o nosso bem. É a corrigenda de um pai que ama. E por isso ensina. Então, saibamos, esses nossos irmãos que estão fazendo más escolhas terão que lidar com as consequências. O Evangelho segundo o Espiritismo também nos diz, em determinada parte que eu não vou saber dizer onde está, que aqueles que se encontram no poder têm ainda mais responsabilidade. Ou seja, a extensão daquilo que fazem é muito maior. E, portanto, a reação é maior, de acordo com a ação. Então tenhamos certeza, se atinge a muitos de forma negativa, essa pessoa, depois, no momento de Deus, terá que lidar com tudo isso. Não cabe a nós sermos os agentes de ir lá julgar, de ir lá apontar o dedo, de acabar com aquela pessoa, usando palavras de baixo calão, diminuindo aquele irmão. Nós vimos hoje, nesse recado que nos foi dado pela espiritualidade aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a nós só cabe aliviar, ajudar. Quando nós xingamos alguém na internet, quando nós comentamos algo que nós sabemos que vai afetar negativamente aquela pessoa, nós não estamos ajudando. Nós estamos contribuindo para a sua expiação. Estamos vivendo essa época, essa era do cancelamento. E é triste de se ver. É triste de se ver. E não nos enganemos. Todos nós que de alguma forma contribuímos para que essas pessoas que sofrem ataques na internet sofram ainda mais, estamos angariando mais débitos para nós. Por quê? Porque nós vimos no Evangelho de hoje, Deus não precisa de ninguém ali defendendo, mostrando quanto aquela pessoa errou, quanto foi errado. Porque você é isso, você é aquilo, você não merece isso, você não. Não julgueis para que não sejais julgados. Todas as vezes, eu estou tentando fazer esse exercício, eu convido vocês a fazerem também. Toda vez que eu penso mal de alguém,
Toda vez que eu critico alguém, eu tento reparar nisso, porque às vezes passa desapercebido. A gente fala mal do outro e nem percebe, pensa mal do outro e nem percebe, acha que é super natural. Então tentar reparar mais nisso, e toda vez que a gente fizer isso, vem o pensamento: não julgueis, para não seres julgados. Não julgueis, para não seres julgados. E que isso se torne um mantra, um verdadeiro mantra, todas as vezes. Porque nós vamos lembrar que não somos perfeitos e, portanto, moral nenhuma para falar do outro. Não importa qual seja o erro do outro e qual seja o nosso. A gente erra, então pronto. Zero moral para falar do outro. Vamos tentar fazer esse exercício. Lembrar que estamos aqui para ajudar, para aliviar, nunca para tornar mais pesada a trajetória daquela pessoa. Muitas vezes nós vamos ser o grãozinho, aquele comentáriozinho a mais que, num todo, vai ter contribuído para um irmão nosso tirar a própria vida. Vocês imaginam o peso que nós vamos carregar depois por isso? Porque um dos nossos comentários em rede social que fez ele ler o deixou mais abatido num conjunto de vários maus comentários e aquele irmão resolveu desistir. Aí vocês acham que não tá na nossa conta? É claro que tá na nossa conta. Tudo que a gente faz de errado gera um débito para nós. Sem exceção. Sem exceção. Sejamos agentes de luz. Se nós podemos semear a paz, para que nós vamos semear o ódio? Já diz aí a frase, né, popular, e a gente tem que seguir porque é uma grande verdade. Se você não tem nada de bom para falar, cale-se. Apenas cale-se. Silêncio. Aprenda a silenciar. Aprenda a guardar para você. É uma opinião sua, é um julgamento seu. Nós não temos que julgar ninguém. É errado julgar. Jesus não julgava ninguém, ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo. Ele fez questão de lidar com diferentes pessoas que cometiam diferentes pecados para mostrar, não importa aonde o outro esteja errando. Não cabe a nós julgar. Ele, que já era um espírito crístico, que tinha moral para isso, ele não julgou. E nós nessa fase espiritual aqui, que eu acho que ainda falta muita coisa, achando que podemos julgar. Gente, da onde a gente tira isso? É incrível, é incrível. E nós não conhecemos o que se passa na cabeça do outro, as dores que ele sente, os traumas que ele tem, não só dessa vida como de outras. Às vezes a pessoa, ela psicologicamente, ela é perturbada e ela não consegue perceber o quão errado é aquilo. Como aquela atitude dela prejudica. Porque o Espiritismo já nos mostra que todos nós estamos no nosso melhor momento, na nossa melhor versão. Por quê? Por causa da lei do progresso. Então, se hoje a pessoa é muito má, tenhamos certeza, em vidas anteriores ela foi ainda pior. E hoje ela está um pouco melhor. Ainda tem muito a melhorar? Tem, mas é o melhor que ela tem para oferecer. Tudo muda quando nós começamos a olhar para o próximo como alguém doente, como alguém que precisa de ajuda. Nós conseguimos imaginar tratando mal uma pessoa que está muito debilitada, convalescendo? É difícil imaginar a gente fazendo isso com o próximo. Vamos entender que todos aqueles que cometem erros, seja ele qual for, de que espécie for, é uma alma doente. Não sabe o que faz. É por isso que Jesus na cruz disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Todos aqueles que erram é por ignorância. É a ignorância do mal. Mas todos eles seguirão um curso inevitável de trajetória de luz, de bem. Todos nós evoluiremos, todos nós chegaremos no estágio de espíritos crísticos. Em maior ou menor velocidade, de acordo com o nosso livre-arbítrio, mas todos nós. Ah, mas aquele político fulano de tal também? Não é possível. Sim, ele também. Todos. E somos irmãos. Somos irmãos, não faz sentido desejar o mal para um irmão. É fácil fazer isso? Não é. Se fosse, né, aí todo mundo já estava no estágio espírito crístico. Mas se nós ainda estamos aqui,
pelejando, né? É porque é difícil. Mas o quanto nós estamos nos esforçando para tentarmos ser menos assim. Um pouco menos. Vamos tentar controlar os dedinhos na hora de digitar, na hora de desejar algo ruim para o outro, na hora de denegrir a imagem do outro, na hora de desejar o mal para o outro. A internet é uma grande bênção, é uma evolução tecnológica que nos permite estar aqui hoje fazendo esse evangelho juntos, numa só sintonia. Imaginem a luz que nós estamos formando em cada um dos lares de vocês, que juntos se encontram em algum ponto e se expandem por dimensões que nós não conseguimos imaginar. É graças à internet. Então a internet, ela não é boa nem é ruim. Vai depender de nós, como nós vamos utilizar esse recurso. Por que nós estamos deixando as nossas más tendências preponderarem? Por que nós estamos usando esses recursos que podem ser tão bons, fazer tanto bem como fazem essas campanhas em que nós nos juntamos, arrecadamos, ajudamos quem precisa, nos damos força, conhecemos pessoas queridas que acabam somando nas nossas vidas, enfim, é tanta coisa boa. Mas por que muitas vezes nós usamos de forma errada? Nós temos que pensar nisso. Porque são instrumentos que Deus está nos concedendo, mas não é para fazer o mal, é para fazer o bem, é para ajudar, não é para piorar a situação do outro. É isso que está no Evangelho de hoje. Vamos pensar nisso, vamos refletir sobre isso e vamos nos esforçar para fazer diferente. Hoje eu quero fazer também algo diferente no Evangelho, que é o seguinte: nós vamos agora emanar energias para pessoas que nós sabemos que estão precisando. Familiares, amigos, desafetos. Então eu peço que quem quiser pode colocar nos comentários os nomes que nós vamos ler durante a nossa prece. Quem não quiser botar nome, não tem problema, pensa nessa pessoa ou nessas pessoas no momento da nossa prece. E nós vamos direcionar toda essa energia gerada no Evangelho para essas pessoas. Então eu vou dar um tempinho aqui para quem quiser colocar nos comentários. A Daniele falou: chegaremos lá, vacilar faz parte da nossa natureza de aprendizes, estamos todos nessa caminhada, tenha paciência com você mesmo. Ótimo conselho, Daniele, você está colocando em prática, está ajudando um irmão. Muito bom, já estamos colocando em prática o nosso Evangelho. Já vocês estão colocando os nomes, então eu vou começar a prece e vou começar a ler os nomes que estiverem aí. Quem não quiser colocar nome, já sabe, pensem nessas pessoas, porque essa energia inevitavelmente vai chegar até elas, a ajuda sempre chega. Nenhuma prece fica sem resposta, Emmanuel já nos garantiu isso. Então, eu vou fazer a prece sem fechar os olhos para poder ler os nomes, mas quem se sentir mais à vontade já pode fechar o olhinho. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai. Nosso Pai, mas é Pai, Paizão, que cuida, que protege, que ilumina, que diminui os sofrimentos com a sua misericórdia, que quer a nossa felicidade. E a nossa felicidade está diretamente ligada à nossa evolução espiritual. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, nosso amigo, nosso melhor amigo, médico de todas as almas. Elevar o nosso pensamento aos nossos mentores tão abnegados, que nos ajudam desde muito tempo. Não desistem de nós, são sempre responsáveis pelas nossas boas escolhas e estão sempre ao nosso lado, mesmo quando nós
evitamos ouvi-los e acabamos com o nosso livre-arbítrio, fazendo escolhas que não são tão boas para nós. Vamos agradecer a presença das equipes espirituais, aos nossos irmãos desencarnados que tenham sido trazidos para estarem presentes na reunião de hoje, a oportunidade de estarmos sendo instrumentos, a energia gerada nesse Evangelho. Pai, não tá fácil para nenhum de nós. Só nós aqui nessa conversa com você sabemos como estamos nos sentindo. São sentimentos que palavras não traduzem. Mas você, Pai, que nos sonda, que nos entende, que sente exatamente o que estamos sentindo, sabe o que é, como é. Nós não estamos aqui fazendo esta prece para te explicar aonde dói, mas te pedir conforto para essas feridas. Se for para o nosso bem, que essas feridas se fechem. Mas se for para o nosso bem, que elas continuem abertas, nos ajude a ter coragem, a ter força, a ter resiliência. Inspira-nos, Pai, para ajudarmos a diminuir a dor das feridas dos nossos próximos. Inspira os nossos próximos para que eles também nos ajudem a diminuir a dor das nossas feridas. Pai, obrigada por tanto. Na certeza mais que absoluta que temos muito mais do que merecemos. Na certeza mais do que absoluta que somos cuidados a cada segundo das nossas existências, que não estamos desamparados. E como nos foi dito hoje, apesar da dor, há sempre a consolação. Obrigada pela tua justiça, que é o que permite que sigamos firmes, sabendo que tudo depende de nós, que nada nos acontece sem motivo, que às vezes o que para nós vai parecer algo ruim, vai parecer castigo, é amor. Se está acontecendo conosco agora em nossas vidas, individualmente ou então com um parente nosso que nós muito amamos, com um amigo, com um amor, com o nosso país, com pessoas que vemos pela internet, seguimos em redes sociais. Não importa quem esteja passando pelo quê, nós sabemos que o teu amor está permeando todos esses acontecimentos, respeitando o livre-arbítrio de cada um, mas garantindo que ninguém sofra, que ninguém passe pelo que não merece passar. A sua justiça não falha, ela é soberana. Nesse sentido, é que te pedimos que os nossos entes queridos, ou nós que estamos sofrendo, que tudo que puder ser feito, que seja bom para nós, se for a cura, se for a melhora, que aconteça. Mas se não for, que pelo menos haja um fortalecimento, um encorajamento de seguir em frente, de suportar, de resistir, de não desistir, na certeza mais absoluta que tudo é temporário, que até mesmo a morte não existe. É apenas um até logo, que passa rápido, apesar de não sentirmos assim quando encarnados. Então, Pai, hoje nós não reclamamos de nenhuma das tuas decisões. Não nos revoltamos com nada que você esteja permitindo ou tenha permitido que aconteça. Nós confiamos em Ti e pedimos que as tuas equipes espirituais cheguem até todas essas pessoas que nós estamos agora pensando.
Apliquem passes magnéticos. Aliviem suas dores. Inspirem a pessoas que possam ajudá-los de alguma forma, sejam médicos, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, amigos, familiares. Que todos nós possamos ser instrumentos da tua paz e do teu amor em benefício desse ou dessa pessoa. Te pedimos, Pai, pela Maria Eduarda, te pedimos pelo Nadir Baruzzi, pelo Aguinaldo Braga da Silva, pela Bruna Rosa Batista, pelo Ian Pereira Rodrigues Barros, pela Nilcea Torres Moraes, pela Elaine Quinzani, pelo Ednilson Quinzani, pelo Carlos Rovilson de Assis e por todos aqueles que agora estão em nosso pensamento. E por um minuto, nós vamos imaginar que estamos encontrando com essas pessoas. Não importa se elas estão encarnadas ou desencarnadas, nós estamos imaginando que estamos no mesmo ambiente que elas nos sorriem, que elas estão felizes, que elas estão em paz. Nós vamos imaginar que as estamos abraçando. E essa corrente de amor que nos liga, de poder inimaginável, está aplicando cura, melhora, fortalecimento, tudo aquilo que aquela pessoa merecer e precisar. Nós vamos imaginar que ela está bem e que nós estamos dando uma rosa branca, uma rosa que simboliza a paz, a esperança, a harmonia. Abençoa, Pai, abençoa esses irmãos. Que assim seja. E é isso, pessoal. Foi mais um Evangelho. Agradeço a presença de cada um de vocês. Não vamos esquecer do recado que a espiritualidade nos trouxe. Não estamos aqui para prejudicar ninguém, só para ajudar, só para atenuar o sofrimento. Que vocês tenham um restinho de semana abençoada, de muita paz, de muito amor, de muita fé, de muita força para vocês, para os familiares de vocês, para os amigos, para todos aqueles que lhes são caros e para os desafetos também, que chegue a todos, que chegue até aquelas pessoas que nós não lembramos, mas que de alguma forma temos elos, coisas a reparar. Que a semana que vem de vocês também seja iluminada e, se for da vontade do Pai, quinta-feira que vem estaremos juntos novamente. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.